Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do nosso Instagram, do nosso Facebook, do YouTube também, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, né, pessoal? Vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, muita saúde para todos e vamos escalar o time de hoje aqui para esse debate, análise dos assuntos propostos no programa Gente que Fala. Larissa Alfino, presidente do Instituto Vamos Juntas, embaixadora do One Young World na América Latina. Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, para essa nossa conversa, Celso Zaffarani. Ele é construtor, arquiteto, diretor e fundador da Zaffarani Design Build, ZDB. Tudo bem, Zaffarani? Mauro, é um prazer estar com você. Prazer estar com vocês todos aqui. Tudo ótimo. Obrigado. Vamos seguindo aqui com as apresentações. Em Florianópolis, Santa Catarina, está o doutor Alberto Júnior, corretor de seguros e escritor. Ele é CEO da holding Grupo Life Brasil. Tudo bem, Alberto? Bom dia a todos. Muito prazer, obrigado pelo convite. E ainda com a gente o Tiago Mendes Pereira, doutor Tiago Mendes Pereira, advogado, professor universitário, especialista em direito imobiliário e condominial. Doutor Tiago, como vai? Boa tarde, Rubem. Um prazer estar aqui presente com todos. Mais uma vez, é uma honra estar presente aqui com vocês. Obrigado, Mauro, pelo convite. Vamos ao nosso primeiro assunto dessa segunda-feira, primeiro tema da semana aqui para análise e debate dos nossos entrevistados. Há 13 dias das eleições, a semana começa na expectativa de uma série de decisões sobre taxas de juros de vários países. O foco do mercado está direcionado à Superquarta, dia de decisões conjuntas dos comitês de política monetária dos bancos centrais do Brasil, nosso Copom aqui, e também nos Estados Unidos, que devem causar mais tensão na corrida para o primeiro turno, no dia 2. E não à toa, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o mau humor internacional e perdeu 102 bilhões 700 milhões de reais em apenas 4 dias na semana passada. Celso, começo com você a respeito desse tema, menos a expectativa em relação ao que vai acontecer com a taxa de juros, o rumo aí da Selic, mas como é que essa situação impacta aí o seu dia a dia, do seu negócio, da sua atividade? Essas taxas de juros altas, para a construção civil, na verdade, não são nada boas, né? Os financiamentos imobiliários se tornam mais caros, o processo todo de encarecimento, inclusive dos materiais, prejudica o mercado. Mas acredito que isso vá se resolver daqui a 20, 30 dias, né? Com o passar das eleições, acho que as expectativas vão estar alinhadas e o mercado vai voltar ao normal. Vamos ter um decréscimo em breve, acredito. Mas a expectativa é que essa queda seja bem gradual, né? Ao longo, inclusive, do próximo ano, né? Não vai ser tão imediato assim. Certamente, no próximo ano. Mas se começa com o alinhamento do resultado das eleições, nós vamos ter o cenário já desenhado, né? Do que esperar, Sim. né? Muito bem. Alberto Júnior, sua expectativa sobre esse nosso tema, também menos a questão do que deve acontecer com a taxa, mas como é que isso tudo, esse momento impacta o seu negócio? Bom, quando a gente fala de seguro, né, especificamente no mercado de seguros de vida, essa oscilação, de qualquer forma, ela passa por uma percepção de mais confiabilidade do consumidor, né, em virtude da questão de quanto menos recurso, mais se precisa de rendimento. Ou seja, investimento e seguro, eles andam juntos, a natureza ele é proporcional.
o que acontece é que quanto menos recurso, automaticamente mais você precisa estar preparado. Então, mais pessoas acabam adquirindo os produtos de seguridade. Então, eu sempre falo que quando tem menos dinheiro no mercado, automaticamente mais pessoas compram pelo volume de risco. Quanto menos dinheiro no mercado, mais aquisição, desse produto principal. Óbvio, você diminui a compra de produtos de seguro de automóvel com alto valor, então você tem uma oscilação. Eu sempre falo que o seguro ele anda diretamente desproporcional ao PIB muitas vezes, né? Porque você compra no medo e você compra quando você tem fôlego financeiro. Então, é um mercado, a gente usa muito que é um mercado anticrise, apesar de que você tira um pouco o pé do acelerador. Então, vamos ver o que acontece pela frente, mas a gente acredita muito que esse mercado existe a alta e a baixa, e produtos para alta e para baixa, né? Tudo é uma questão de percepção. Mais adiante, aqui no programa a gente vai tratar aqui da questão da cultura do seguro no Brasil, como é que anda, mas nesse momento aqui para esse tema. De qualquer maneira, as taxas de juros, elas afetam em que medida o setor, porque a gente observa o seguro de acordo com aquilo que a gente está segurando, né? Com o valor do bem, né? E não parece ter um impacto muito grande das taxas de juros, não estou errado. Você pode deixar de consumir. Então, você deixa de consumir, você deixa de ter bem, obviamente, você compra pouco produto de seguro para o bem. Mas, por exemplo, quanto vale a vida do ser humano hoje? Como é que você calcula isso com juros ou sem juros? Não, você não tem essa validação. O que você precisa validar é a vida pregressa, a sua construção e a sua visão de futuro. Então, o produto seguro de vida, ele tem uma avaliação que ele anda, independente da atualização ou não, da taxa de alta e de baixa, ele anda para uma percepção, ele anda para um valor que você se precifica, né? Agora, produto, você obviamente não quer comprar um carro com uma alta taxa de juros se você vai pagar a parcela, então você vai tirar o pé do acelerador de consumir produtos. Obviamente, nesse formato, você vai deixar de comprar seguro, né? Por exemplo, na pandemia, muita gente não renovou seu seguro de carro, né? Então, você tem essa oscilação dependendo dos produtos, né? Então, você tem a alta, tem a baixa, você tem produtos que são balanceados, né, pelas duas vertentes. Doutor Tiago Mendes Pereira, sobre esse tema, seu entendimento, como é que essa questão toda de Selic, expectativa, muita alta aí desde o início do ano passado, né? A gente chegou a um patamar muito baixo de 2% ao ano, hoje beirando os 14%, pode ser que o Copom agora na quarta-feira decida nesse sentido. Como é que isso tudo afeta o seu negócio? Bem, Mauro, o que nós verificamos é que a tentativa de aumentar os juros é tentar reduzir a inflação, né? Porém, a gente verifica que essa tentativa de baixar a inflação, de um certo modo, influencia o setor produtivo como um todo, né? Faz com que se diminua a oferta de crédito, né? A produção, as vendas. E isso, dentro do direito condominial, tem um resvalo de uma forma muito grande. Porque quando você reduz produção, reduz a venda, quando você reduz o crédito ao consumidor, você aumenta a inadimplência nos condomínios, por exemplo. E isso, dentro do direito condominial, é algo que não é muito salutar, porque quanto mais se deve o condomínio, também se verifica a possibilidade de aumento dessas taxas condominiais em razão de alguns condôminos não conseguirem arcar com as suas despesas. Então, eu vejo que o aumento da taxa de juros, ela tenta segurar o mercado, mas, ao mesmo tempo, diretamente ali no consumidor, naquele que está na ponta, né, de toda essa pirâmide, a gente verifica que isso, de certa forma, atinge sensivelmente e acaba também gerando uma inadimplência no setor construtivo e também, obviamente, no setor condominial. Como é que essa inadimplência acaba ocorrendo na questão condominial? Porque o objetivo da taxa de juros, o aumento dela, evidentemente, no sentido de conter a inflação, é para desencorajar o crédito, fazer com que as pessoas se endividem menos. E nesse aspecto acaba também impactando o condomínio, a taxa condominial, por quê? É numa cadeia, né, Mauro, que a gente pensa no sentido lato da coisa, porque uma vez que você tem pouco crédito ofertado no mercado,
você vai gerar menos produção, você vai ter menos vendas, e aí você tem menos dinheiro circulando, você tem uma condição em que as pessoas não conseguem atingir os seus ganhos reais, né? E a taxa condominial também começa a aumentar em razão disso, porque quando você tem uma inadimplência, você precisa suprir de alguma forma. Então, você acaba suprindo muitas vezes com aumento. Então, essa taxa de juros não sendo aumentada, acaba, de certa forma, para aqueles que precisam dessa realidade condominial, que esteja em patamares de acordo com a sua realidade, acaba impactando sensivelmente, porque o condomínio precisa de um outro fôlego, né? Se a inadimplência aumenta, o condomínio vai precisar aumentar a taxa condominial, não tem outra alternativa. Isso vale para todas as camadas, para os condomínios mais médios, para os de alto luxo, isso impacta todo mundo? Acredito que sim, pelos condomínios que nós vemos aqui, que nós advogamos, tem um impacto em todos os setores da sociedade, a elevação de taxa de juros. É claro, né, que isso visa, de uma certa forma, segurar a inflação, né? Mas isso, na realidade, muitas vezes não vem acontecendo. E por isso que cada vez tem subido um pouquinho mais a taxa de juros e não está conseguindo acompanhar e segurar a inflação nas bases, né? 12h10, programa Gente que Fala no ar, aqui pela AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, tudo à disposição, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E a gente vai aqui para o segundo tema, com a Larissa Alfino, que é o seguinte: olha, o Instituto Vamos Juntas é uma entidade suprapartidária que luta pela igualdade de gênero na política, impulsionando candidaturas femininas e mobilizando a sociedade civil para aumentar a presença de mulheres em espaços de poder. Seu processo seletivo desse ano recebeu mais de 300 inscrições de mulheres de 26 estados brasileiros, com o propósito de capacitá-las e incentivá-las, tornando suas campanhas mais competitivas e seu caminho até as urnas mais seguro. Como é que está esse caminho até as urnas esse ano, Larissa, em relação às mulheres? Teremos mais mulheres disputando, mais mulheres eleitas, mais mulheres ocupando aí os espaços que são de direito delas? Mauro, obrigada pela pergunta. Esse ano nós vimos um aumento expressivo em mulheres concorrendo, então acho que nós tivemos, em comparativo do ano passado, 30% a mais de mulheres concorrendo, e nós sabemos que essa foi uma eleição recorde de candidaturas indígenas e pretas, o que mostra que as pessoas estão ocupando esse lugar, que foi cerceado por um grupo específico. Nós sabemos que quando a gente fala de representatividade, o aumento dessa pauta, em uma eleição presidencial, a pauta fica um pouco escanteada porque a gente tem temas que prevalecem e precisam ser discutidos, ainda mais num cenário tão polarizado como esse ano. Então, o que a gente vê é isso, Mauro, sim, existe um avanço, mas a gente ainda tem dificuldades substanciais, como distribuição de fundo eleitoral, por exemplo, que garante campanhas competitivas e que poderia fazer essas pessoas de fato se elegerem de forma mais fácil e combater esse cenário de subrepresentatividade hoje, né, Mauro? Então, quando a gente olha especificamente para o recorte de mulheres na política, nós temos aí 3 governadoras nas nossas 27 federações, menos de 80 deputadas em uma Câmara aí com mais de 500 deputados, e as mulheres ocupando basicamente, mais ou menos, aí 12% das prefeituras. Então, sim, vem avançando, mas ainda muito lentamente. Nesse ano, especificamente, é difícil de pautar esse debate, porque a gente tem os presidenciáveis em pauta e outras questões conectadas à democracia sendo pautadas pelas pessoas e pela população. Em que medida esse debate que a gente está proporcionando agora aqui já proporcionou em muitas outras situações para chamar a mulher para a política, ajuda a chamar a atenção para a necessidade do voto consciente em relação à formação do novo Congresso Nacional? A eleição é sempre muito personalista no Brasil, só se pensa em presidente, só se pensa no executivo, esquecemos da importância da eleição de um bom Congresso. E, nesse aspecto, aumentar a presença da mulher lá, na Câmara dos Deputados, está em torno de 12%, 13%, 15% no máximo. 15%, E como é que a gente deve conseguir, né, uma caminhada melhor nessa eleição? Ótimo.
Mauro, acho que primeiro a gente precisa dar um passo para trás rapidamente e entender que se hoje a gente tem esses números absurdos, né? Então, as mulheres são 12% das prefeituras, 15% no Congresso Nacional, 3 governadoras, pouquíssimas, enfim, até quando a gente olha para a vereança, a gente tem aí um problema estrutural, né? Então, a população feminina hoje é 53% do eleitorado brasileiro e elas já fazem política e muito fora desses cargos eletivos, né? Então, hoje, as mulheres são mais da metade dos filiados partidários, são as lideranças que movimentam as comunidades, são as mães solos que empreendem para sobreviver, mas precisa existir exatamente esse esforço de conscientização da população em torno desse problema e incentivo de que as pessoas, de fato, votem em mulheres. Elas não estão lá, não é por falta de vontade, até porque elas são mais da metade dos filiados partidários. Existe mesmo um problema que começa muito na infância, quando nós, meninas e nós, mulheres jovens, não nos enxergamos nesses lugares. Então, acredito que os nossos companheiros de debate hoje tenham filhas, primos, primas, mulheres que convivem jovens, e acho muito difícil eles terem escutado, eventualmente, que algumas delas gostariam de ser vereadoras, prefeitas. Então, primeiro, a gente não se enxerga nesse lugar, e quando a gente começa a pensar o que a gente quer ser, existe pouco apoio familiar mesmo para a gente alcançar esses espaços de poder, de caneta na mão. Então, a gente não é incentivada a ocupar esse espaço, e quando a gente, de fato, toma essa decisão, a gente é desincentivada por um cenário muito grande de violência e por falta de espaço dentro dos partidos, né, Mauro? Então, quando a gente olha para o cenário de fundo eleitoral, por exemplo, hoje nós temos, em 16 estados, por exemplo, candidaturas masculinas ultrapassando 70% dos recursos de todo o fundo eleitoral e sobrando aí menos de 30% para as mulheres, porque ainda é muito desigual. Então, o meu convite para as pessoas que estão nos escutando hoje é entender que para a gente fazer uma política para todo mundo, a gente precisa aumentar os índices de diversidade, né? Por isso que o Vamos Juntas nasce, justamente com essa proposta de driblar essas dificuldades todas, esses estereótipos de gênero, e criar uma rede suprapartidária nacional, de fato, para mostrar que existem mulheres muito competentes. Hoje nós apoiamos 150 aí de todo o Brasil, e de que a gente precisa, para além dos políticos, Mauro, de fato, trazer toda a sociedade civil para a construção dessa política que a gente quer. Então, acho que só assim a gente consegue, de fato, resolver os problemas da ponta, das creches, da saúde da mulher, do transporte público, da violência. Então, esse é meu convite para as pessoas, para colocar isso na balança na hora de escolher um candidato. Eu destaquei aqui, Larissa, na abertura, na leitura da nossa nota, teve o processo seletivo desse ano, mais de 300 inscrições de mulheres em 26 estados brasileiros. Como é que funciona esse trabalho de capacitação por parte do Instituto? Mauro, para a gente isso é muito importante, a capacitação é muito importante. O que a gente escuta às vezes dos nossos, de pessoas que conhecem pouco putz, não basta só colocar a mulher lá, ela tem que ser boa. E aí a gente faz esse trabalho justamente de mentorias políticas, então a gente tem grandes senadores, como a senadora Simone Tebet, Randolfo Rodrigues, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, que são mentores do nosso projeto e ajudam as mulheres estrategicamente. As equipes recebem aulas de como fazer política na base, na ponta, elas recebem apoio psicológico gratuito para que essa campanha de fato seja mais fortalecida, elas consigam ser candidatas mais competitivas. Então, esse é um trabalho que dura todo ano, e aí no período eleitoral a gente lançou uma ferramenta que chama Deu Match, que é uma forma de conectar voluntários com campanhas femininas, né? Então, voluntário é mão de obra é recurso, e como as mulheres, no geral, têm menos recursos do que homens, a gente tenta criar essa ponte com campanhas. E também, Mauro, acho importante destacar que nós somos suprapartidárias, né? Então, geralmente eu recebo perguntas dizendo, mas e candidatas de esquerda, e candidatas de centro, de direita, todo mundo pode participar? Sim, todo mundo pode participar, porque nós somos um projeto que atua no campo democrático. Então, hoje nós atuamos e atingimos mulheres de 18 partidos políticos, e para a gente a democracia se faz dessa forma, com quem pensa, inclusive, diferente da gente. Essa atuação no campo democrático, mas é uma observação no espectro geral. Qual é a mulher que sofre mais nessa caminhada? É a de esquerda, é a de centro, é a de direita? Mauro, quando a gente fala de violência nas ruas e no Brasil, ela tem um CEP e ela tem cor, né? Se a gente olha para encarceramento da população e quem é mais afetado pela violência, a gente sabe que é a população preta pobre, né? Mas todos nós sofremos
com violência em diferentes medidas, mas acho que tem uma população que se direciona, né, e que sofre mais com essa violência, uma população mais pobre. Quando a gente fala de mulheres na política, infelizmente não tem CEP e não tem partido. A gente vê as mesmas violências de fundo, de assédio, de exclusão de espaço sendo vividas por mulheres como a Joyce Hasselmann, que é de direita, até a Manuela Dávila, que é de esquerda. Então, nisso, quando a gente fala de mulheres na política, a gente precisa estar no mesmo partido e criar aí regulamentação e formas de combater essa violência para diversas mulheres, porque a gente parte de um outro lugar mesmo, que é um lugar onde todas são afetadas de uma maneira, infelizmente, igualitária. Vamos ouvir as opiniões masculinas a respeito disso também, né? Celso Com certeza. Zaffarani. Muito importante. Muito importante. Celso, qual é o nosso papel? Aliás, a Larissa falou do apoio familiar, né? Um dos pontos principais aí nesse pontapé inicial é o apoio do companheiro dentro de casa, para a mulher se encorajar a ir para a política, concorda, Zaffarani? Não há dúvida, tanto do companheiro, quanto inclusive com relação às próprias filhas, né? Ou seja, você fomentar e dar apoio, dar suporte para desenvolvimento feminino, né? Tanto na vida política, como nas empresas, na gestão, ou seja, o que se quer ver são mulheres na liderança também, né? A nossa empresa, nós temos 50% da nossa gestão, a parte de administração, planejamento, é toda feminina. E isso é muito importante. É importante você... lembrando que hoje as mulheres estudam mais que os homens. Isso está sendo um fato que você cria lideranças melhores também nesse ramo de política, né? Você pode ter um congresso, câmaras, assembleias mais envolvidas com a presença feminina mais focada em temas específicos, né? Geralmente são saúde, cuidado da família, cuidados especiais. Eu acho que é muito importante. E a mulher vive as relações de uma forma diferente do homem, né? Cuidado, agora essas crianças especiais, tem que ter toda uma atenção que parece que agora está surgindo devido a essa atuação forte das mulheres nas câmaras e no Congresso. É isso que eu tenho. Doutor Tiago, seu olhar sobre esse tema. Bom, Mauro, eu tenho uma filha, né? Como a Larissa bem explanou, né? A gente se sensibiliza muito mais, né? A gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. E a gente quer um mundo de igualdade, né? A igualdade jurídica nem sempre é igualdade real. A igualdade que está estampada na Constituição Federal, ela não está na sociedade muitas vezes. Nós precisamos de uma evolução social. Nós precisamos que as pessoas estejam não somente de acordo com a igualdade, mas que exerçam a igualdade efetivamente. Não adianta eu fazer um discurso dizendo, olha, eu sou a favor da igualdade, eu tenho aqui cotas para mulheres na política, mas, na realidade, essas cotas são exercidas de modo fake, entre aspas. Ou seja, são candidaturas laranjas só para você ter o fundo partidário. Será não é nem entre aspas, é modo fake mesmo. Será que essas mulheres são vistas pela sociedade como candidatas, né? Então, não adianta a gente ficar fazendo discursos falaciosos, né, de igualdade, que a gente vê por aí, né? Só que, na prática, a gente precisa exercer. A gente precisa fazer com que a sociedade entenda que as mulheres estão com os homens, estão no mesmo patamar, né? Então, é esse mundo que eu quero deixar para minha filha. É esse futuro que eu quero que as mulheres tenham, de igualdade plena. Então, eu sempre falo isso em sala de aula para os meus alunos, que não adianta a gente ler a Constituição Federal e fazer daquilo um discurso, mas a gente tem que fazer daquilo uma prática, né? Eu acho que essa é o grande legado que eu deixo, que eu quero deixar para minha filha, é um mundo de igualdade plena, né? Roberto Júnior, seu entendimento sobre esse tema. Bom, eu tenho 3 filhas em casa, né? Então, eu sempre, quando posso, tento contribuir de um fato que a política, independente da forma e do modelo que for, ela tem que ser uma política que
construa uma justiça, construa um PIB e construa uma similaridade, né? Então, e são bem distantes. Uma tem 22, outra tem 15 e uma tem 12. E quando questionam, principalmente, o que se pensa, o que o pai delas pensa, eu digo que o pai pensa no Brasil, o pai pensa na família. Ponto. Tudo que for em prol desse sentido tem que se ficar muito à vontade para participar dos projetos, para conviver, seja na política. Eu acho que cada um tem a sua própria visão e o Brasil está aí. Muita gente diz, precisa ir embora do Brasil e tal para ter uma vida diferente. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode aproveitar o Brasil. Eu acho que o Brasil é um país não só de oportunidades, mas também de similaridades, que essas similaridades precisam ser traduzidas, né, independente do gênero, do grau, da capacidade, da competência, sempre tem um espaço para que alguém possa se encaixar e muitas vezes contribuir para o crescimento, e ele talvez nem saiba que possa contribuir. Essa é a grande verdade, né? Às vezes as pessoas contribuem, as mulheres contribuem, né, e não percebem que contribuem. Essa é uma verdade. Então, a minha percepção façam sempre com um olhar de traduzir essa experiência, essa similaridade, para que o país propague, para a sua família tenha o seu legado, que tenha a sua estratégia de manutenção, mas sempre olhando para o bem maior, que eu acho que é um país crescendo, um PIB crescendo, pessoas felizes traduzem automaticamente, né, a nossa realidade econômica, a nossa realidade pessoal. Larissa, para a gente fechar esse tópico, o que você acha da frase... muita gente diz, mulher vota em mulher. Não, não é bem isso, né? Homens e mulheres votam em mulheres competentes, não é? Exatamente isso, Mauro. E assim, eu fico extremamente feliz de ouvir os meus pares nesse debate, com falas tão bacanas, conectadas a valores, conectadas a futuro, conectadas a uma visão de mundo que é o mundo que eu quero, né? Então, eu acho assim que a gente precisa criar imaginário de precisamos votar sempre em parlamentares competentes, independente de gênero, sim. E aí eu acho que a gente está criando uma cultura de participar um pouco mais dessa democracia que é nossa. Eu acho que essa última fala foi perfeita. Nós precisamos todos participar da construção de país. Homens e mulheres juntos, porque no fim estamos todos no mesmo barco aí, em termos de crescimento e de futuro. E essa construção começa hoje e precisa de todo mundo mesmo, em todas essas perspectivas. Então, acho que o meu comentário final é esse, agradecendo super pela parceria e dizendo que quem tem filha mulher, quero voltar a conversar e quero ouvir que alguma aí quer ser presidente do Brasil um dia, viu, gente? 12h27, vamos seguir para o próximo tema aqui, nesse programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, com o mundo em constante tensão, e especialmente após o 11 de setembro, o meio diplomático está cada vez mais preocupado com a segurança de seus edifícios. Os novos desafios de segurança estão voltados para as blindagens em vidro e do sistema elétrico, sensores, segurança digital e espaço aéreo, especialmente pelo aumento da presença de drones. Segundo especialistas no tema, boa parte desse público criou protocolos com barreiras de segurança digital e áreas especiais, barreiras de segurança digital e áreas especiais que até parecem saídos de filmes e literatura de ficção. Tomou uma proporção gigante, enorme, né, esse tema, Zaffarani. Como é que a gente traduz isso para o nosso público? Essa experiência que nós temos nesses anos todos, desde 2001, 11 de setembro, inclusive nós vivemos isso em operação em obra. O que se vê hoje com relação à segurança? A segurança não é só física, mas a segurança agora ela é principalmente cibernética, ou seja, você tem que tentar criar barreiras de proteção dos seus dados, proteção do conhecimento das empresas ou dos governos com barreiras digitais, para que você consiga evitar hackers e tal. No tocante à proteção de dados, proteção de salas especiais, de ambientes, ou seja, nós estamos vivendo uma série
de atentados com sequestros de dados das empresas. Vocês podem ver que existe até pedido de resgate para liberação de acesso do seu próprio banco de dados, ou seja, eles conseguem entrar nas empresas. E isso está sendo um processo muito de difícil gestão, ou seja, você não sabe de onde vem o inimigo, ou seja, não existe praticamente mais a tentativa de invasão para roubo de segredos ou de documentos. Agora, o que existe é virtual, ou seja, é um acesso virtual e o bloqueio é cada vez mais complexo. É isso que está acontecendo agora. Isso acontece pela riqueza que esses dados possuem para quem os subtrai, né? Não é isso? Exatamente. Muitas vezes acontece pela qualidade dos dados, mas também acontece para simplesmente pedir o resgate, ou seja, é uma ação meramente financeira, porque existe o roubo de segredos industriais, que seria o que você está comentando, aí você perde domínio, né? Ou seja, plantas, projetos, segredos industriais, fórmulas, isso é o que é protegido. Mas também acesso a bancos de dados, controles financeiros, dados de clientes, isso é acessado e bloqueado, e as empresas têm que retomar isso, senão elas param simplesmente de funcionar. Elas não têm como retomar o mercado, ou seja, esses profissionais de ataque hacker, eles simplesmente conseguem travar a empresa completamente, e você não consegue lidar com isso, ou seja, você está tendo sequestro de dados, né? Não nem para uso próprio, mas para golpe financeiro mesmo. E não obrigatoriamente na mesma nação. Esse é o cenário. Esse é o cenário entre as empresas, né, que você desenhou bem aí. Agora, qual é a preocupação do público, do Estado brasileiro em relação aos nossos órgãos, aos nossos meios de controle, enfim, como é que o Estado brasileiro se protege desses crimes virtuais, desses ataques cibernéticos? Nós estamos tendo vários ataques a departamentos do Estado brasileiro. Por exemplo, o Tribunal Eleitoral, o STF está tendo ataques contra essas entidades. E outras entidades de governo também, acho que o INSS, existe muito isso, né? Receita Federal, INSS, para burla, né? De processos. Então, esse ataque acontece e acontece diariamente. Essas entidades têm que ter um processo de barreiras bem sofisticado, porque os que estão do outro lado são muito profissionais, e conseguem penetrar em sistemas que a gente até acha impossíveis, como penetrar no Pentágono. Ou seja, uma coisa que você acha totalmente inviável acontece. Ou seja, quem está atuando nisso conhece o que faz, conhece bastante bem. Quanto custa isso? Quanto tem? Que movimento é esse em dinheiro para esse setor? É um movimento de bilhões de dólares, né? Porque as empresas têm que se proteger e os governos, e cada dia existe um processo diferente de acesso. Então, isso é um processo diário, e as empresas vão investindo em prevendo novas situações de ataque, e existem até testes de processos onde você contrata hackers para evitar os ataques. Contrata alguém para derrubar o seu sistema, tentar derrubar o seu sistema. Sim, os hackers do bem são contratados para fazer toda essa barreira de proteção. Exatamente. É um processo de pessoas que trabalhavam contra empresas passam a trabalhar a favor, ou seja, para conseguir criar as defesas necessárias. Né? E hoje, meio-dia. Pode concluir. E hoje o processo de revisão disso é bem intenso. E bilhões de dólares são gastos nessas situações, no mundo inteiro, o dia inteiro.
Meio-dia e 33, programa Gente que Fala. A gente vai fazer uma pausa rápida, a mensagem do nosso apoiador. É muito rapidinho, um gole de água para cada um e a gente volta na sequência com os nossos temas aqui para a nossa conversa, análise e debate. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 25 minutos para 1h da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar, curtir, compartilhar. E o 973350038, nosso WhatsApp, 973350038, para suas perguntas aos nossos entrevistados. Nosso próximo tema: todos os anos vemos o drama de famílias que, por algum acidente ou enfermidade, perdem seu provedor. Com poucos recursos acumulados e sem um seguro de vida, precisam conviver, além da dor do luto, com as dificuldades básicas de manutenção financeira. O seguro de vida é uma garantia de que, mediante pagamentos mensais, uma pessoa pode contratar uma indenização que será paga aos beneficiários em caso de sua morte ou a ele mesmo, em diversas situações previstas em contrato, que vão de doenças graves até o reembolso de despesas hospitalares. Alberto Júnior, como é que vai a cultura do seguro no Brasil? E essa frase que muita gente diz, o seguro morreu de velho, o que tem por trás dessa frase? Alberto, não temos você? Perdemos a conexão com o Alberto, a gente não tem problema. Meio-dia e 36, vamos passar para o assunto aqui do Dr. Tiago. Quando a gente retomar a conexão do Alberto, a gente volta para o tema do seguro de vida. O síndico é o gestor da vida condominial, cumprindo a ele, dentre outras funções, zelar pelos interesses comuns dos moradores, pelo respeito às normas próprias de determinada comunidade, pelo orçamento e pela conservação e manutenção das áreas comuns. Além disso, nos dias atuais surgiram novas complicações, como o monitoramento das imagens que envolvem os moradores e os constantes problemas nas redes sociais e no sempre polêmico grupo de WhatsApp. Tiago, é o seguinte, você vai dizer que tem, certamente, naquela hora da eleição, da escolha de um síndico, um monte de candidato querendo disputar essa vaga. Fala sério. Depende, mas como sempre. Às vezes é difícil achar candidato. Eu sei como é. Porque Todos nós síndico, que moramos em condomínio sabemos. O síndico, principalmente aquele síndico orgânico, né, que trabalha ali pelo prazer, né, de ser síndico, de poder ajudar e auxiliar a coletividade de condôminos, esse realmente está em extinção, né? Ainda mais com a profissionalização do síndico, né, que tem sido aí, está muito em voga, né, o síndico profissional como uma profissão mesmo, né? Isso, aqueles que são síndicos orgânicos, inclusive, começam a fazer cursos, né, para se tornarem aí síndicos profissionais, porque vê a possibilidade de ganhos e nada mais justo do que aquele que trabalha, né, ter o seu trabalho remunerado. Mas sobre esse tema, Mauro, é muito importante porque o síndico, assim como nós temos, né, eleições para governador, presidente, prefeitos, né, e aí nós temos também dentro do nosso condomínio, que é uma sociedade, uma coletividade, precisamos de alguém para poder gerenciar tudo isso, né, de alguém para dinamizar todos os conflitos, poder amenizar situações, trazer uma mediação, né, às situações que ocorrem entre os condôminos. Então, o síndico é efetivamente essa pessoa, né? Essa pessoa que vai mediar os conflitos, trazer um aspecto de corrigir, né, aqueles que eventualmente
cumprem as normas condominiais, seja por meio do regimento interno, seja por meio da convenção. Então, ele precisa conhecer muito bem, né, essas normas condominiais e o Código Civil, né? Então, o síndico realmente tem todos esses deveres e, principalmente, né, não ser autoritário, não ser ditador, mas também ouvir muito, né? O síndico é importante que ele ouça bastante e a coletividade tem que ser representada na sua essência, né? Então, é importante ao síndico dar essa voz à coletividade de condôminos. Deixa eu ouvir a Larissa a respeito desse tema, porque ela está já precisando sair, eu vou ter que liberá-la também. Larissa, vamos aqui com uma palavra a respeito. Como é que está a presença das mulheres nessa posição de síndica, né? É um cargo de liderança e os homens já têm dificuldade, né, para poder concorrer, porque não é um cargo fácil da gente lidar, evidentemente. Daí surge a figura do síndico profissional, como destacou agora o Tiago. Como é que estão as mulheres nisso? Mauro, sinceramente, esse é um número que eu acho que a gente nem tem esse balanço, assim, alguma plataforma que a gente pode acompanhar, até porque, como o Thiago disse, é uma coisa muito recente, né? Da gente ver essa ascensão do síndico profissional, isso é muito bacana, mas particularmente no meu prédio, na minha comunidade, essas posições de lideranças informais, então a pessoa que cuida do condomínio de uma maneira informal, que organiza cestas básicas na igreja, que está sempre organizando as festas escolares, são as mulheres. Por isso que um pouco antes eu comecei a minha fala dizendo que nós, mulheres, nós já exercemos uma liderança de forma nata, mas existe uma dificuldade muito grande em fazer ponte com uma posição formal. Então, nós, como lideranças dos prédios, condomínios, dos bairros, das comunidades, é muito natural que isso aconteça, e aí não por uma questão de disponibilidade, até porque a gente vai acumulando jornadas, né? Então, tem a jornada profissional, tem a jornada familiar, e aí tem essas jornadas extras, mas é muito difícil fazer a ponte com o cargo eletivo, porque aí sim é uma liderança formal que exige uma organização diferente, e é nisso que a gente tem uma dificuldade muito grande por uma questão, acho que, de autoestima social, estímulo familiar. Então, não tem esse número, mas eu vejo internamente, eu moro num condomínio, que são elas que mandam, viu, Thiago? Queria te contar. É verdade. É verdade, Larissa. Larissa, eu preciso te liberar, você tem um compromisso aí na sequência, não é isso? Infelizmente, gente, mas foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês. Super obrigada. Até uma próxima oportunidade. Larissa, deixa eu voltar aqui na minha ficha, Larissa Alfino, ela é presidente do Instituto Vamos Juntas, embaixadora da One Young World na América Latina. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente e até uma próxima oportunidade. Larissa, boa sorte até para você. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos seguindo aqui, então, com o nosso assunto aqui do síndico na vida condominial. O síndico profissional surgiu para vários aspectos, não é, o Tiago? Primeiro, porque a gente vê realmente a dificuldade do síndico morador em se candidatar para esse cargo. As pessoas também, muitas vezes, preferem a atuação de um profissional que vai estar focado, está preparado para esse tipo de trabalho, mas a gente acaba tendo também uma queixa em relação a isso. O síndico profissional não está presente no condomínio como a gente gostaria, como é no caso de um síndico morador, né? Como é que equilibra isso? O síndico orgânico, ele tem um desgaste natural, né? Ele é morador, então quando ele multa, quando ele traz uma sanção, quando ele traz algo que não agrade o condômino, isso fica muito evidente, né? Fica muito estampado. Então, efetivamente, o síndico profissional ele tem menos condições de ser debatido ali, porque ele está fazendo o trabalho dele enquanto profissional. O síndico orgânico, muitas vezes, as pessoas acham que ele não está fazendo o trabalho dele, está simplesmente perseguindo alguém, que está indo atrás de uma pessoa simplesmente porque ele não gosta dela. Então, tem essa grande diferença entre um e o outro, né? Mas a figura do síndico, seja o orgânico, que é o síndico morador, ou o síndico profissional, para o condômino, né, ele é sempre aquela figura que está lá, nossa, se eu fizer alguma coisa errada, vão me multar, enfim. O condômino sempre tem esse olhar, né, como o chato, não é isso? Vamos usar o termo correto aqui. O síndico realmente ele exerce essa função, né? E aí, como mediador, ele tem que buscar sempre trazer essa condição
de ouvir as partes, de ouvir os condôminos, de se colocar à disposição, seja o síndico profissional, seja um síndico morador, ele tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir com a convenção e com o regimento interno. E, é claro, tentar, no máximo, advertir antes de qualquer tipo de sanção, né? Acho que isso é importante. Eu destaquei aqui também, Tiago, essa coisa dos grupos de WhatsApp também, né, que acabam opondo moradores e, às vezes, um único comentário gera uma polêmica num determinado assunto ali e aquilo acaba criando inimizades e o clima fica feio dentro do condomínio, né? É uma boa o grupo do WhatsApp para os moradores debaterem os problemas? Então, eu incentivo a existência de grupos de WhatsApp. Acho que é importante, sim, os moradores se confraternizar, tem ali a opção deles terem total congruência entre eles, poderem manifestar os seus anseios nos grupos, mas é importante que o síndico não participe desse grupo de WhatsApp dos moradores. Ele tem que ter um grupo apenas, né, de informação. O síndico apenas, só ele manifesta e informa aos demais condôminos. O grupo dos condôminos tem que ficar para os condôminos. E, é claro, não pode se exacerbar, né, nas suas manifestações. Por quê? Nós vivemos num país democrático, temos liberdade de expressão, podemos falar o que bem entendemos, mas respondemos por aquilo que falamos. Então, os moradores, quando começam com xingamentos, ofensas, e muitas vezes até imputando crime a outrem, isso pode reverberar para o mundo jurídico e trazer consequências, como, por exemplo, um pedido de explicações na esfera criminal, né, um crime de calúnia, difamação. Então, isso pode eventualmente reverberar. Então, é muito importante que a pessoa que participa desses grupos tenha ciência que ela está ali num grupo, mas que não está anônima, né? E que esse eventual anonimato, né, que as pessoas imaginam ter na internet, não trazem uma ausência de responsabilidade. Uma vez que a pessoa postou, colocou num grupo uma ofensa, ela tem que responder por isso. Então, é muito importante aos síndicos e aos condôminos, que são muitas vezes atingidos, fazerem uma notificação, né, utilizarem do mecanismo jurídico. Por isso que é importante ter uma assessoria jurídica nos condomínios, né, porque o síndico ele vai conseguir, por meio de uma assessoria jurídica, mediar esses conflitos existentes entre os condôminos e também para com ele próprio, né? A gente não pode generalizar, né, Tiago? É claro que claro não, é uma tendência que o síndico profissional esteja mais preparado, esteja mais capacitado do que o síndico orgânico, síndico morador, para exercer aquele cargo. Ele fez cursos, ele foi atrás, ele se profissionalizou para isso. Nós não vamos generalizar, porque você pode ter um síndico orgânico que estudou muito sobre o tema, se preparou muito a respeito também, né? Agora, o que o síndico orgânico, que não está exatamente capacitado, preparado, precisa saber? Porque os condomínios hoje, em muitos casos, são verdadeiras cidades. Você tem que lidar hoje em dia, com o LGPD, com os dados pessoais dos condôminos, tem muita coisa, e que o Código Civil vai lá e pune, sabe, sem choro nem vela. É uma coisa muito complicada de lidar. O que esse orgânico precisa ter de entendimento para poder assumir o cargo e não correr riscos? O senhor tocou num ponto muito importante, Mauro, porque hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, tanto o síndico profissional quanto o síndico orgânico, ao fazer um projeto de segurança, ao terem, por exemplo, colheita de dados dos condôminos por meio do reconhecimento facial, que hoje está muito em evidência, né, dos condomínios, reconhecimento facial, reconhecimento da digital, é muito bonito, né? Mas precisa ter autorização do condômino, precisa ter a colheita desses dados, indicar quais são os motivos pelos quais está colhendo os dados, tem que preservar todas essas normas. Então, o síndico ele precisa conhecer ou ter uma assessoria que lhe dê uma ideia de como que ele deve usar esses dados dos condôminos. Hoje em dia, a segurança é muito importante, né? Nós ouvimos aí recentemente o nosso colega, o Celso, falando sobre segurança da informação, sobre... hoje em dia, imagina, se você tem num condomínio todos os dados dos condôminos, com reconhecimento facial, com digital, se isso for violado, como que fica? Quem que paga essa segurança da informação? São os condôminos. Mas é importante que o síndico, seja orgânico, seja um síndico profissional, coloque isso como um custo do condomínio. Tem que ter, sim, projeto de segurança, né? Não simplesmente fazer algo amador, algo que, vou colocar um controle, vou colocar uma câmera, não é o suficiente.
né? Precisa ter todos esses dados colhidos, mas com segurança. E, principalmente, a divulgação desses dados, né? Como que eu divulgo essas imagens, essas filmagens dos condôminos? Eu posso divulgar? Não posso? A que medida que eu posso utilizá-las, né? Celso Zaffarani, a gente está falando aqui dos condomínios condomínios de apartamentos residenciais, enfim, não fugiu o termo aqui. Mas temos os condomínios comerciais também. E como é que funciona no dia a dia entre os prédios comerciais? Afinal de contas, é um trânsito de gente, pessoas que vão para os escritórios, escritórios de advocacia, escritórios médicos, consultórios médicos, enfim, todo tipo de negócio dentro desses prédios comerciais. Nós temos, além dos prédios corporativos, né, existem os shoppings, né? Você tem todo um sistema de segurança, que você tem barreiras, acesso, controle. No corporativo, além de se evitar que entrem pessoas indesejadas, ou seja, não autorizadas, as empresas estão criando processos muito sofisticados e demandam construções especiais, ou seja, se lida com valores, com joias, com algum material sensível. Então, barreiras têm que ser criadas para a proteção desses imóveis, tanto em prédios com condomínios, quanto em prédios isolados, ou seja, salas especiais, salas blindadas. Porque você tem uma empresa num prédio corporativo, ela é uma célula dentro de uma edificação. Então, ela tem que se proteger tanto verticalmente quanto horizontalmente, para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Para segredos industriais, inclusive, barreiras contra atentados, né? Depende do que você tiver num prédio. Você pode ter um escritório internacional, você pode ter um consulado, uma embaixada. Isso é um local sensível e demanda uma execução de proteções bastante sofisticada, física mesmo, ou seja, blindagens em aço, blindagens eletrônicas e magnéticas para não captação externa de dados. Tudo isso é necessário. Nós já fizemos dezenas de operações dessas. Isso é muito, muito importante. Inclusive, proteções em incêndio. Você tem salas com dados, com documentos, com material digital, com gravações. Como é que você protege isso? Com um sistema, por exemplo, com gás alão. Ou seja, o prédio pode ter algum incêndio no escritório, mas essa sala, o sistema de extinção de incêndio, tem que ser um sistema não destrutivo. Você não pode jogar água em documento, não pode jogar água em sistema eletrônico. Então, tem que ser todo um processo bastante sofisticado e bastante detalhado para criar as barreiras necessárias. E essas situações condominiais demandam muita atenção com isso, controle de acesso, principalmente, leitura facial, tudo. Celso, como é que essas preocupações se refletem na escola, ou seja, na formação dos profissionais todos que vão lidar com todas essas questões, os engenheiros, os arquitetos, os projetistas, enfim. A escola acompanha para e passo essa evolução, os professores estão capacitados para essa modernidade, para passar isso tudo para os jovens profissionais que virão? Não existe dedicação específica a isso, ou seja, são temas que têm que ser estudados pelos profissionais que querem se dedicar à área, estudados em desenvolvimento de materiais, por exemplo, ou seja, conhecimento de processos de balística, explosivos e tal. Então, isso é feito por algumas engenharias mais, para blindagens, mais engenharias militares, que é o que você consegue criar as proteções. Então, empresas dedicadas à blindagem estudam engenharias militares, ação de explosivo, ação de perfuratrizes, ou seja, sistemas que você tem que proteger piso, parede, ou seja, com processos bem sofisticados, mas que não são dados na teoria da engenharia civil, por exemplo, ou na arquitetura. Se você cria, no projeto de arquitetura, você consegue criar as dimensões dos ambientes
e criar as especificações básicas, mas existem projetos de segurança para isso. Ou seja, desde barreiras externas, como muros, gradis, que você não entra nem com um caminhão, você não consegue nem derrubar aquilo, até proteções de salas de pânico. Você consegue fazer desde a parte externa do prédio até a parte interna e se criar uma célula de... Você pode até ter célula de sobrevivência, como você pode ter em residência também. Como nós temos situações de sequestro no Brasil, que também demandam um processo mais sofisticado. Mesmo em obras residenciais, você pode até ter que usar isso. Nós até fizemos isso em alguns lugares. Olha, Celso e doutor Tiago, a gente não conseguiu mais o contato aqui com o Alberto Júnior, uma pena, né? A gente ia tratar com ele aqui sobre a questão do seguro de vida, como é que anda a cultura do seguro no Brasil. Na ausência dele, vamos seguir aqui com vocês. Aí temos perguntas da nossa audiência. Doutor Tiago, a Fernanda Martins está no YouTube, pergunta até que ponto um síndico pode ou deve interferir quando uma briga de vizinhos se torna algo diário, com reclamações regulares por qualquer motivo. Veja, os condôminos, eles têm que evitar praticar os 3 S's, que eu digo, né? Violar a saúde, o sossego e a segurança dos demais. Então, são os 3 S's que são essenciais dentro de um condomínio: sossego, saúde e segurança. Conflito entre vizinhos que, eventualmente, reverberem para atentar ao sossego dos demais, né? A segurança ou mesmo a saúde, isso pode gerar, sim, um conflito, a qual o síndico tem que atuar. O síndico tem que, primeiro, tentar aproximar as partes, mediar esse conflito, falar, olha, nós temos aqui um problema entre vizinhos, né? É um problema entre vocês, não um problema do condomínio, mas que pode chegar e pode trazer algo para a coletividade de condomínio. Então, para que isso não aconteça, nós vamos tentar aqui inviabilizar essa continuidade desse conflito. Se continuar, nós teremos que chamar a tomar as medidas necessárias, como multa, por conta do excesso de barulho, ou se eventualmente esses conflitos forem para ordem física, né, ou moral, agressões, aí tem que se chamar, inclusive, a autoridade policial competente para resolver a situação. Mas é importante que o síndico tente, ao máximo, mediar, né, e trazer um apoio para que esses conflitos eles não existam, porque os vizinhos vão continuar sendo vizinhos. Então, não adianta muitas vezes você resolve de uma forma muito drástica e vai continuar tendo conflito. Então, precisa ter essa mediação. Pergunta aqui para o Celso Zaffarani, vem da Juliana Rocha, ela está no Instagram, viu, Celso? Ela quer saber qual foi sua principal preocupação ou a preocupação da sua empresa ao montar o espaço de alimentação Food Hall, no Shopping Cidade Jardim. Food Hall foi uma obra muito interessante. Nós fizemos o projeto era em inglês, foi feito no exterior o projeto, nós recebemos muitos projetos de fora e executamos no Shopping Cidade Jardim. É um conceito diferente do que tinha no Brasil, ou seja, não existia, não é uma praça de alimentação, era um conjunto de lojas, de restaurantes, mas com o visual todo do centro comercial, ou seja, do próprio shopping. O visual era padronizado para você ter um conforto ambiental mais interessante, mais qualidade de atendimento, e era um espaço bem sofisticado em termos de projeto arquitetônico, de implantação. Foi um projeto bem bacana que nós executamos, nós construímos. Muito bacana de fazer. Legal. Faltando 2 minutos para 1h, minha gente, vamos aqui para o nosso encerramento. O Celso está com a palavra. Sua despedida, seus canais, Celso, por gentileza, e a gente parte aqui para a despedida do Dr. Tiago também. É um prazer estar com vocês, prazer estar com o Tiago, com a Larissa. Quero agradecer o convite de todos e foi um prazer participar com vocês dessa conversa de temas tão diversos como mulheres, síndicos e condomínios, seguro, outros temas que geramos. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado a gente que fala. Doutor Tiago Mendes, sua despedida. Mauro, mais uma vez, foi um prazer imenso aqui participar com vocês, o Celso, a Alberto, a Larissa, que estiveram aqui também conosco, a todos os ouvintes. Realmente trazer um pouco sobre o mundo
dos condomínios, né, sobre o dia a dia dos condomínios é muito bom, porque a gente vê a sociedade pulsar ali nos condomínios. Então, os conflitos que muitas vezes a gente dinamiza a nível nacional, eles existem ali no nosso condomínio, no nosso dia a dia. Então, trazer isso, esse pulsar da sociedade é muito importante, é muito bom, e estar aqui com vocês também foi uma experiência muito legal. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Muito legal, muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Nessa edição de segunda-feira, estiveram com a gente hoje o Dr. Tiago Mendes Pereira, advogado, também professor universitário, ele é especialista em Direito Imobiliário e Condominial, o Celso Zaffarani, construtor, arquiteto, diretor e fundador da Zaffarani Design Beauty, a ZDB. Também passou por aqui, a gente perdeu o contato e não conseguimos mais retomar, o Alberto Júnior, corretor de seguros, ele é CEO da holding Grupo Life Brasil, estava lá em Florianópolis, e a presidente do Instituto Vamos Juntas, Larissa Alfino, embaixadora da One Young World na América Latina. Vamos aqui, então, para o nosso encerramento. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, nos trabalhos técnicos na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, uma boa semana a todos, a gente volta a se falar amanhã aqui pela AltV, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos.